noite. Vamos estar iniciando mais um culto nesta noite. Para tanto, gostaria de convidar a todos que possam se colocar de pé para iniciarmos esse culto com uma oração. Deus amado, Deus querido, nós queremos glorificar o Teu santo nome neste momento, agradecendo ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, por todos os Seus feitos, pelo Seu derramar de bênçãos sobre as nossas vidas. Neste momento, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas e os nossos corações diante de Ti, para que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha, ó Pai, com Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Fale conosco, ó Pai, neste momento, nos esvazie de nós mesmos, ó Pai, para que possamos nos encher da Tua presença e do Teu grandioso amor. Que todos os dias possamos compreender, ó Pai, o verdadeiro propósito de estarmos aqui. Que todos os dias possamos entender, ó Pai, e Te agradecer pelo Teu cuidado, pela Tua proteção diariamente. Renove as nossas forças, ó Pai, em nome de Jesus, e seja conosco neste momento. Que toda adoração, todo louvor aqui entoado, que possam ser somente para engrandecimento do Teu santo nome. Assim oramos e Te agradecemos e nos colocamos diante de Ti para o Teu agir. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Resplandeceu sobre mim.
diante da presença do Senhor. E como diz em Salmos, capítulo 80, versículo 19, diz: Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Que todos os dias o rosto e a presença do Senhor possam resplandecer sobre nossas vidas, e que neste momento nós possamos adorá-los, dizendo que só Ele tem poder para nos salvar. Todo
como acabamos de cantar, possa ver, ó Pai, a Tua glória brilhar, ó Pai. Que este bairro possa ver, Senhor, a Tua glória brilhar, ó Pai, ao redor de cada rua e ao redor de cada casa, ó Pai. Que os nossos lares possam ver, Senhor, a Tua glória brilhar. Que as nossas vidas possam contemplar, ó Pai, a Tua glória brilhar. Que nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Só o Senhor tem poder de salvar. Só o Senhor tem o poder, ó Pai, de realizar um milagre em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, porque todos os dias o Senhor tem nos livrado de nós mesmos, das nossas vontades, do nosso eu. Mas nós nos colocamos diante de Ti, os nossos corações. Que a cada dia mais o Senhor possa quebrantar e vir, ó Pai, com Teu renovo espiritual sobre as nossas vidas. Eu sei que tem dias, ó Pai, que nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados, mas o Senhor diz: vinde a mim que eu vos aliviarei. E que possamos todos os dias lembrar, ó Pai, daquele sacrifício que o Senhor fez na cruz para que hoje nós estivéssemos aqui. Que toda a glória e toda a honra possa ser dada somente a Ti. Que todos os dias, ó Pai, nós possamos, através de nós, vidas entender, ó Pai, vidas possam entender, ó Pai, e compreender o verdadeiro sentido de servir a um Deus de milagres, a um Deus de poder, a um Deus misericordioso e a um Deus, ó Pai, que derrama o seu amor todos os dias por nós. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor não tem deixado faltar nada em nossos lares, nem a esta igreja. Nós glorificamos, ó Pai, e pedimos para que o Senhor continue com as suas mãos santas estendidas sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Os irmãos podem estar se assentando. Vamos continuar louvando. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque Tu necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu
nunca se falou tanto de Deus quanto nos últimos dias, nos últimos tempos. Todo mundo fala sobre Deus em todo momento e fala qualquer coisa, na verdade. Mas uma coisa que nós devemos atentar, meus amados, não é por aquilo que falam de Deus, mas assim, aquilo que a palavra de Deus fala a respeito dele, né? E quanto a isso, eu destaco aqui um versículo do profeta Isaías, quando ele diz assim: busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto ele está perto. Tem outra versão que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. E, meus amados, nós temos o privilégio divino de poder nos achegar ao Senhor, de poder falar com Deus, de poder nos colocar diante do Senhor. Fizemos isso através de alguns cânticos aqui, mas sobretudo devemos continuar fazendo através da nossa oração. E é possível que você tenha uma oração a ser feita nesse momento, uma oração em que faça você buscar ao Senhor, em tempos onde Ele deseja ser achado por você, em tempos onde tantas coisas estão acontecendo. Busquem ao Senhor. Talvez seja esse o momento, meu amado, minha amada, de você mais fervorosamente buscar ao Senhor. Vamos orar nesse momento e nessa nossa oração vamos buscar a Deus. Querido Deus, Pai de amor, eu louvo ao Teu nome e Te engrandeço, Senhor, por cada dia da nossa vida, Senhor, pelo privilégio de estarmos respirando, andando, estarmos com saúde. Obrigado a Deus por cada momento de nossa vida, Senhor Deus, o qual agora, Deus, nós colocamos diante do Senhor. Querido Deus, como Tu és importante para nós. Às vezes nós deixamos um pouco o Senhor de lado, pelos nossos erros, pelas nossas razões mesquinhas, mas não há dúvidas, ó Deus, de que nós precisamos de Ti, e precisamos de Ti nesse exato momento. Por isso estamos aqui, ó Deus, a buscar ao Senhor, desejosos, ó Deus, de encontrar a Ti, ó Pai, único Senhor e Salvador da nossa vida, aquele que pode tocar em nossa vida e mudar toda a nossa história, aquele que toma-nos pelas mãos e nos guia a caminhos certos, aquele que nos cura, que nos sara, aquele que nos orienta. Senhor, é o Teu nome. Obrigado, ó Deus, por crer no Teu nome poderoso. E aqui estamos, ó Deus, nesta oração, querendo buscar a Ti, ó Deus, a encontrar ao Senhor, para que o Senhor possa restaurar a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, basta um toque Teu em nossa vida, e tudo será diferente, ó Pai. Basta uma direção que o Senhor nos dá, e tudo mudará para melhor. Queremos, ó Pai, então orar nesse momento, não somente pela minha vida, mas pela vida de cada pessoa que aqui está, Senhor, para que a Tua boa mão, ó Deus, acompanhe, sustente, abençoe, ó Deus, a cada um em nome de Jesus. Que possamos aqui, ó Deus, ser fortalecidos pelo Teu poder, e se passamos por alguma luta, alguma dificuldade, o Senhor nos ajude, o Senhor seja conosco, ó Pai, que o Senhor nos ajude a vencer a luta que nós passamos, pois eu sei, ó Deus, que o Teu poder pode fazer muito por nós. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti nesta noite, e eu creio, ó Deus, que Tu has de se revelar de uma forma extraordinária ao coração de cada um aqui presente, em nome de Jesus. Receba, Senhor, a nossa adoração, nosso louvor, receba a nossa gratidão, ó Pai, por cada dia de nossas vidas. Por isso eu oro, ó Deus, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém, ó Deus, amém. Você pode continuar adorando a Deus nesse momento? Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus.
Quero compartilhar a palavra do Senhor com você nessa noite, pedindo que você abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. A história de um paralítico que se encontrou com Jesus. Lucas, capítulo 5, versos 17 a 26. Será a nossa leitura para essa mensagem que Deus preparou para o seu coração nessa oportunidade. Vamos ler então, se você quiser acompanhar, está também na tela. Diz assim: certo dia, Jesus ensinava, e estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com Jesus para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. E os fariseus e mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. E todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém. Meus amados, depender de qualquer pessoa sempre será, em minha visão, algo ruim num primeiro momento. Nós não gostamos de depender das pessoas, nós queremos viver a nossa vida independente. Agora, ser dependente é algo basicamente inevitável. Ao nascer, nós dependemos dos nossos pais, pois as coisas básicas como alimentar, tomar banho, andar, nós não conseguimos fazer sozinhos. Quando criança, então, nós começamos a crescer e continuamos a depender dele, porque são eles quem compram a nossa comida, são eles que compram a nossa roupa, são eles que nos levam para os lugares que nós precisamos ir. Mas nós também não dependemos somente dos nossos pais, dependemos dos nossos professores, porque eles hão de ensinar-nos a escrever, a ler, a raciocinar melhor. Depois nós vamos depender de pessoas que possam vir a nos contratar, nos dar um emprego, fazer com que nós ganhemos o nosso dinheiro. Mas até mesmo na velhice nós vamos depender daqueles que possam vir a cuidar de nós por alguma razão de doença, ou talvez ainda depender do governo por conta da necessidade de aposentadoria, e assim vai. Então, até mesmo ao final da nossa vida, no nosso último suspiro, depois que nós deixamos de viver, nós vamos depender que alguém faça o nosso funeral. Então, me parece que depender de alguém é uma necessidade sempre, em qualquer momento, em qualquer fase da nossa vida. É algo inevitável. Não há, meu amado, total independência na vida humana. Você pode até ter uma certa independência, mas não tem uma total independência. Agora, eu não vou falar, e é claro que isso seja ruim, mas que nós devemos entender que na nossa independência nós necessitamos uns dos outros, que precisamos caminhar juntos, que há pessoas que podem nos ajudar,
mas também há pessoas pelas quais nós podemos ajudar, que são dependentes de nós também. Então, haverá situação na vida que praticamente será impossível para qualquer pessoa avançar na caminhada se não receber algum tipo de ajuda em sua vida. E esse texto aqui, então, me ajuda a ver e a meditar com você que, em meio às nossas impossibilidades, alguém se levanta para nos ajudar. Alguém se levanta para nos colocar diante do nosso Senhor Jesus. Ao expor aqui o Evangelho de Lucas, meus amados, nós estamos nos desafiando a olhar para as pessoas que um dia tiveram um encontro com Jesus, e porque tiveram esse tal encontro, elas foram profundamente impactadas por Ele, e tiveram as suas vidas modificadas tremendamente a partir do encontro com Jesus. E esse texto aqui poderia ter a perspectiva de vários olhares, de vários ângulos, de formas diferentes na mesma história. Por exemplo, nós poderíamos olhar esse texto, essa história, da perspectiva daqueles mestres e da lei dos fariseus. Pessoas que sempre estavam com Jesus, mas os seus corações estavam insensíveis para Deus, e por isso raramente tais pessoas eram transformadas. Agora, nós poderíamos olhar também sobre o ponto de vista daqueles amigos que chegaram carregando a maca com o seu amigo. E nesse caso, eles se prontificaram a ajudar aquele homem. Eles não mediram esforços quaisquer para fazer aquilo que estava ao seu alcance e ajudar aquele homem na sua caminhada. Mas eu creio, meu amado, que mais do que falar sobre fariseus ou falar sobre os amigos, esse texto aqui nos coloca como personagens principais Jesus e o paralítico. Pode ter um monte de gente ao seu redor, pode ter um monte de cena ao seu redor, mas a história é de Jesus com o paralítico. Um homem dependente de outros para muitos. Essa era a condição dele naquele momento. Se ele quisesse sair da sua casa, precisava de alguém para ajudá-lo. E quem sabe, até mesmo em casa, ele tivesse que ter a dependência de outros para fazer tantas coisas que sozinho ele não conseguiria. Mas esse homem paralítico, ele tem alguns amigos. Amigos que poderíamos dizer, de acordo com a Bíblia, mais chegados do que irmãos. Amigos que sentiam as suas dores. Amigos que entendiam os seus lamentos. Amigos que se importavam profundamente com ele. Amigos cuja preocupação maior era colocar aquele homem numa situação melhor da vida, que pudesse realmente experimentar algo melhor em seu viver. E foram esses amigos, meus amados, que colocaram aquele homem perante Jesus, que fizeram com que ele, em sua caminhada, se encontrasse com Jesus. E mesmo que ele fosse incapaz de fazê-lo sozinho, em meio a essas impossibilidades, alguém se levantou para colocar aquele homem perante o nosso Senhor Jesus. E a primeira coisa que eu quero ver nesse texto é um fator inquestionável, que o poder estava com Jesus. O poder de Deus estava com Jesus. Eu quero ler o versículo 17, que diz que certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povos da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar o doente. Não há momento, não há forma melhor de começarmos esta mensagem, meu amado, começarmos esta história, senão enfatizando que o poder de Deus, estava com aqueles homens.
Aquele era um dia como outro qualquer na vida de Jesus. Os evangelhos são uma fonte rica, poderosa, de demonstração do poder do nosso Senhor. Por isso, por onde Jesus ia, ele deixava marcas profundas de Deus onde ele estava. O poder de Deus conduzia as ações de Jesus. Cada coisa que Jesus fazia era manifestada pelo poder de Deus. E não há forma melhor então, meus amados, de nós relatarmos aqui para cada um de nós que o poder de Deus estava em Cristo Jesus. Isso era algo notório na vida de qualquer pessoa que quisesse perceber esse fato. Até na vida daqueles homens que geralmente eram contra aquilo que Jesus fazia. Por isso, esse é um fato inquestionável em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, especialmente aqui nesse texto, como também é uma grande lição que tanto eu quanto você precisamos aprender em nossa caminhada. Que diante das circunstâncias difíceis ou até mesmo impossíveis, nós lembremos do poder de Deus. Não podemos, meus amados, ignorar de maneira alguma o fato de que o Senhor sempre será maior do que qualquer problema que você possa estar atravessando nesse exato momento. E eles certamente estavam aqui diante de uma situação muito complicada. Chegar diante de Jesus era um grande desafio naquele momento, dada a multidão que cercava Jesus. De fato, eles criam no poder de Jesus, mas tinham diante de si um grande obstáculo, impedindo que eles pudessem tê-lo mais perto dele. Mas nenhum obstáculo, portanto, meu amado, deve ser grande o suficiente para que você possa ser impedido de estar na presença do Senhor. Aqueles homens que ali estavam, especialmente os amigos daquele paralítico, sabiam muito bem disso. E eles tinham uma convicção de que Jesus podia fazer um grande milagre e mudar definitivamente a história daquele seu amigo. O que eles precisavam não era crer tão somente, porque isso eles já sabiam, eles já entendiam, eles criam no poder de Jesus. Meu amado, eu quero que você também não saia daqui dessa noite sem realmente enfatizar o poder magnífico, grandioso de Jesus sobre qualquer circunstância. Tal como aqueles homens ali, e você possa realmente crer que Jesus tem um poder maior do que qualquer dificuldade que você possa estar atravessando. Qualquer situação na nossa vida deve partir desse pressuposto, deve partir desse ponto de vista, que todo poder pertence a Jesus, o nosso Senhor. É por isso que o texto então fala que o poder de Deus estava sobre Jesus. E aqueles homens então, entendendo o poder de Deus, entendendo que o poder do Senhor era maior do que qualquer situação que eles pudessem atravessar, eles tiveram, portanto, uma atitude louvável. Eles levaram o amigo diante de Jesus. Eles apresentaram o amigo perante o Senhor Jesus. O versículo 18 e 19 vai dizer que eles vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço, baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Pare um pouquinho agora e pense. Quantas vezes você já desistiu de alguma coisa simplesmente por causa da complexidade, da dificuldade? Você chega à conclusão, é uma coisa muito difícil, é impossível aos meus olhos, é melhor deixar isso para lá, é melhor desistir. Eu creio que isso acontece com mais frequência do que nós gostaríamos que acontecessem. Aqueles homens
foram onde Jesus estava, levando aquele amigo paralítico sendo carregado em uma cama, uma maca. Eles fizeram várias tentativas para colocar aquele homem doente em frente a Jesus, mas eles não conseguiram. Eles fracassaram tantas vezes, eles tiveram dificuldades para fazer isso. Talvez, quem sabe, eles poderiam, depois de tantas tentativas, desistir e voltar para as suas casas. Eles poderiam dizer para aquele paralítico: olha, nós bem tentamos, mas não foi possível, nós não conseguimos, é melhor nós desistirmos. Porém, meu amado, aqueles homens, eles não desistiram. Eles persistiram em seu propósito de levar aquele amigo aos pés de Jesus. O texto mostra que eles tiveram a ideia de levar então o homem ao terraço, já que eles não conseguiam entrar pela porta, quem sabe tentaram entrar pela janela e não conseguiram. Eles então levaram aquele homem ao terraço. Aquele terraço tinha uma abertura, talvez feita por eles mesmos, e eles começaram então a descer aquela maca bem em frente a Jesus, no lugar onde Jesus estava, o cômodo em que Jesus estava. E aqui, meu amado, eu não consigo imaginar a dificuldade, o trabalho que eles tiveram ao fazer isso, mas eles não mediram os seus esforços, eles não desistiram. Desculpem, meus amados, minha garganta está ruim aqui mesmo, né? Então, o que eles estavam tentando ali faria toda a diferença na vida daquele paralítico. Talvez não mudasse a vida deles mesmos, talvez não modificasse o seu dia a dia, mas eles sabiam que a atitude que eles estavam tendo ali poderia modificar por inteiro a atitude, a vida daquele paralítico. Então, eu creio que nós precisamos de pessoas assim urgentemente. Pessoas que nos favoreçam perante Jesus. Pessoas que nos ajudem a chegar mais perto de Jesus. Pessoas que nos tomem pelas mãos, que olhem a nossa impossibilidade, que olhem a nossa dificuldade, que olhem para as nossas deficiências e possam nos ajudar, porque persistem em ajudar, custe o que custar, até que finalmente alguém esteja diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que todas as pessoas precisam estar perante Jesus. Todas as pessoas precisam ter a oportunidade de um encontro com Jesus. E eu creio também que você, meu amado, é um instrumento perfeito para que isso aconteça. Você é um instrumento que Deus espera utilizar para que pessoas estejam diante do nosso Senhor Jesus. Lembre que nós temos falado sempre aqui, pessoas jamais serão as mesmas depois que se encontrarem com o nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, o que nós temos visto ao longo da história de tanta gente é exatamente isso. E foi assim, meu amado, em meio às impossibilidades, que alguém se levantou e colocou aquele paralítico diante do Senhor. E sabe o que aconteceu quando aquele paralítico foi colocado diante do Senhor? O Senhor Jesus deu 2 comandos, apenas 2 ordens nós vemos no texto. O versículo 20, o versículo 24, nos mostram esses 2 comandos milagrosos de Jesus, depois que aqueles homens colocaram um paralítico perante a sua presença. O primeiro está no verso 20. O verso 20 vai dizer: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. E o segundo milagre, o segundo comando que Jesus dá, está no versículo 24, quando diz: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. No primeiro comando, que é o primeiro milagre,
o Senhor tratou daquilo que era mais importante na vida daquele homem e na vida de qualquer pessoa: a alma. Ah, meu amado, não há nada mais importante que a alma de uma pessoa. A alma de um ser humano tem um valor inestimável aos olhos do Senhor. Aquele ambiente, ele estava impregnado de fé. E fé é um ingrediente fundamental, meu amado, para que milagres aconteçam perante nós. Jesus viu a fé daqueles homens. Ele olhou para a fé daqueles homens, do esforço que eles estavam fazendo. Ele viu que aqueles homens fizeram tanto para que aquele homem moribundo pudesse encontrar-se com Jesus. Jesus então sondou o coração deles e encontrou exatamente aquilo que precisava. E por isso ele fez essa declaração: homem, os seus pecados estão perdoados. Então, assim como a nossa alma é a coisa mais importante perante o Senhor, meu amado, tudo que nós precisamos na vida é ter o nosso coração, a nossa alma perdoada dos nossos pecados, dos nossos delitos. Quem é perdoado por Deus encontra tudo aquilo que realmente precisa. Em nossa caminhada, em nossa vida, em nosso viver, nós fazemos tantas coisas e muitas delas meus amados, não agradam ao Senhor. Mas então o que nós vemos ali é que aquele homem tinha uma grande necessidade, mas nenhuma delas era maior do que ver os seus pecados perdoados. Ele era um homem paralítico, sim, mas mais paralisado do que as suas pernas estava o seu coração. E por causa disso, meus amados, aqueles amigos dedicados colocaram ele diante de Jesus, e aquele homem, portanto, recebeu o que havia realmente, o que estava realmente precisando, o perdão para a sua alma. Então todos precisavam ali ficar felizes, porque o espírito, a alma, é aquilo que realmente precisa ser cuidada pelo nosso Senhor. O nosso Senhor quer tocar o seu coração, a sua alma, a sua vida, para que ela possa modificar-se e tornar-se aquilo que Deus deseja realmente que ela seja. Mas olha o que acontece aqui. Eu falei que há duas coisas, dois comandos milagrosos acontecem. O primeiro deles foi perdoando o pecado daqueles homens, e nós louvamos a Deus por isso. Mas o Senhor Jesus, ele vai além. E um segundo milagre ali se estabelece. No primeiro ele tratou da alma daquele homem. Agora no segundo ele trata do seu corpo. O Senhor sempre está disposto, meu amado, a nos oferecer mais do que nós precisamos. Coisa semelhante aconteceu quando Jesus, por exemplo, foi determinado dia a Jericó. E ele se deparou com um homem cego. O cego pedia: tem piedade, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E Jesus voltou-se para aquele cego e perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, eu quero ver. Mas veja o que Jesus diz a ele. Ele diz: veja, a tua fé te salvou. Não apenas Deus estava lhe dando a cura física, mas estava também lhe dando a cura do coração naquele momento. Ele salva o homem e então ele restitui a visão. Aqui nesse caso acontece a mesma coisa. Jesus perdoou os pecados daquele homem e em seguida fez que aquele homem pudesse voltar a andar. Eu creio que de nada adiantaria voltar a andar sem ser perdoado por Jesus. Agora faria toda a diferença ter os seus pecados perdoados, mesmo que ele continuasse paralítico naquela cama. Isso então mostra, meus amados, que Jesus sempre sabe o que é melhor para cada um de nós, e que Ele está disposto a ir além daquilo que nós podemos imaginar. Ele sempre está disposto a nos dar mais do que nós realmente pedimos a Ele, mais do que nós precisamos para a nossa caminhada. A cura daquele paralítico foi um sinal poderoso para os seus amigos, que de certo se alegraram perante aquele milagre que Jesus fez, mas também foi um sinal de alerta
para aqueles que estavam ali e que não criam em Jesus, aqueles falsos profetas, aqueles mestres da lei, aqueles fariseus. Eles pensavam: esse homem está blasfemando, ele está falando besteira, quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E certamente também foi um milagre para o próprio paralítico, foi um sinal para aquele paralítico, foi perdoado dos seus pecados e curado da sua enfermidade. Assim vemos Jesus, meu amado, causando novamente impactos tremendos onde quer que ele fosse. Jesus causando um movimento especial onde os seus pés pisavam. E por quê? Porque o poder de Deus estava sobre o nosso Senhor, estava sobre a sua vida. Eu quero terminar essa mensagem com algumas lições para a sua vida nessa noite. A primeira delas é que você não se intimide quando as dificuldades quiserem atrapalhar o agir de Deus na sua vida. O poder de Jesus sempre será maior que as dificuldades apresentadas diante de nós. Mas quantas vezes, meus amados, por olhar a dificuldade às nossas frentes, nós acabamos desistindo daquilo que Deus está prestes a fazer de nossas vidas? Quantas vezes queremos parar e voltar atrás simplesmente porque uma luta se levantou, uma barreira se ergueu, uma pedra se pôs em nosso caminho? De certo, meu amado, Deus deseja agir na sua vida de uma forma especial. Ele deseja agir na vida de cada um de nós. E é normal que apareçam lutas diante de nossas vidas. É normal que nós tenhamos que enfrentar dificuldades. É normal que nós enfrentemos as coisas naturais da vida que tentam nos fazer desistir. Mas nesses momentos, meus amados, eu quero que você lembre que Jesus é maior do que a barreira que se colocou à sua frente, maior do que a dificuldade que está lhe impedindo de receber a bênção, maior do que a dificuldade que está hoje impedindo você de chegar-se perante Jesus, e que o Senhor é maior do que as nossas lutas, meus amados, as nossas dificuldades. O que precisamos realmente é conhecer quem deseja lutar as nossas batalhas, quem deseja pelejar as nossas pelejas. Aqueles homens ali sabiam que Jesus era esse homem, e por isso não se intimidaram, eles não desistiram, eles não pararam no meio do caminho, eles não voltaram para trás, eles persistiram. Quem sabe hoje você está prestes a desistir de algo. Quem sabe hoje você está entristecido porque não conseguiu ainda receber aquilo que precisava receber. O que eu quero que você faça hoje é que você não se intimide por conta das dificuldades. Pelo contrário, creia no poder do Senhor, porque esse poder há de ajudar você a encontrar-se perante o Senhor, e quem está perante o Senhor verá milagres acontecendo em sua vida. Então essa é a primeira coisa, meu amado, não se intimide se porventura as coisas não saírem como você gostaria que fosse, mas creia no poder do Senhor. A segunda coisa que eu quero que você saia aprendendo daqui é para que você possa se esforçar para apresentar alguém aos pés de Jesus. Nenhuma dificuldade deve nos deter em fazer a vontade do Senhor. Eu quero que você use como exemplo a vida daqueles homens, amigos do paralítico. Seja como um daqueles homens que ajudaram o paralítico a estar diante do Senhor Jesus. Eles viram as dificuldades vindo, eles olharam os empecilhos, eles olharam as barreiras, mas eles não se detiveram diante da dificuldade. Eles encontraram uma solução, um caminho, mesmo quando tudo parecia dizer que não. Por isso, meu amado, cada um de nós que já recebemos a Jesus, devemos nos empenhar, sem medir esforços, para que possamos levar uma vida, pelo menos, perante a presença do nosso Senhor Jesus. Você deve fazer isso, primeiramente, orando por alguém. A oração, meu amado, tem um poder incrível. A oração que nós fazemos tem um poder extraordinário. A oração, ela abre os caminhos que nós precisamos ter à nossa frente para que a palavra do Senhor se faça conhecida em algum coração.
Porque a oração, meus amados, ela ajuda a abrir os corações que estão endurecidos pelo pecado. Então, meu amado, comece a interceder por alguém que necessita hoje, alguém que você ama, mas que porventura hoje está longe dos caminhos de Deus, alguém que você acha que está totalmente perdido, você até pode ter desistido dessa pessoa, e eu digo, mas apesar que você tenha desistido, Deus não desistiu, e por isso volte a acreditar que é possível a restauração dessa pessoa. Então comece a interceder, comece a orar por alguém, meu amado. Agora, não pare na oração. Muitas pessoas somente oram. Orar é um bom caminho, orar é um bom começo, mas além de orar, meu amado, nós precisamos também apresentar Jesus a alguém. Isso é tarefa nossa. O Evangelho, ele precisa avançar, e ele avançará à medida que nós levarmos pessoas perante o Senhor. Você pode lembrar muito bem que essa tem sido a nossa missão já há algum tempo, levar pessoas a Cristo, uni-las à família de Deus e ensinar outros a fazerem o mesmo. Levar pessoas a Cristo, meu amado, é algo que nós precisamos fazer tal qual aqueles homens fizeram, pegando aquele paralítico na maca e não medindo esforços até que ele estava perante o Senhor Jesus. Então eu quero perguntar para você, quem hoje você precisa apresentar a Jesus? Quem é a pessoa que hoje precisa das suas mãos, das suas orações, das suas forças, para que você apresente a Jesus? Eu creio que um nome pelo menos surgiu em sua mente nesse momento. Então ore por essa pessoa e faça o esforço de apresentá-la perante o Senhor, apresentar a palavra de Deus para essa pessoa. Eu quero finalizar com a terceira lição. Seja parte do milagre de alguém. Seja parte do milagre de alguém. Eu sei que muitas vezes a gente quer um milagre para nós, né? Mas esse texto aqui me ajuda a compreender que nós podemos ser um milagre para a vida de alguém. E essa é uma decisão que cada um de nós precisamos tomar em nossa caminhada. Você, de fato, pode ser um canal da graça de Jesus para a vida de alguém. Alguém que necessita, alguém que precisa, alguém que depende de Jesus, mas ainda não recebeu Jesus. Aqueles homens fizeram aquilo que estava ao alcance dele, e você deve fazer o mesmo, meu amado, se esforçar. O Senhor muitas vezes convida pessoas para fazerem parte de um plano, do milagre da vida de alguém. Um bom exemplo disso é aquele menino que estava junto da multidão, e ele havia levado para aquele encontro com Jesus 5 pães e 2 peixes. Aquele menino não sabia se iria comer os 5 pães e 2 peixes, mas ele sabia que precisava levá-lo e de fato levou. Chegando lá, Jesus tomou em suas mãos aquilo que o menino havia levado e fez aquele grande milagre para todas as pessoas. Naquele dia, aquele menino foi um milagre na vida de muita gente. E eu creio que todos nós também podemos ser um milagre na vida de uma pessoa, meu amado. Por causa daquele encontro, aquele homem certamente nunca mais foi o mesmo em sua vida. E talvez, quem sabe, de você decidir ser um milagre na vida de alguém, pode ser que a vida de alguém também jamais volte a ser a mesma, porque você compreende que você, as suas mãos, são as mãos de Deus nesse mundo. Nós, meus amados, somos as mãos do Senhor nesse mundo. Eu quero fazer o milagre, olha, parte do milagre na vida de alguém. Eu gostaria muito que você também pudesse tomar essa decisão de ser parte do milagre na vida de alguém. Então, essa história, meu amado, é uma história de encontros com Jesus, onde aquele homem impossibilitado tornou-se possível, porque homens estavam decididos a ajudá-lo. O mundo precisa de ajuda para encontrar-se com Jesus. E você, novamente eu falo, são as mãos de Deus nesse mundo que precisa de Jesus. Que nesta noite você possa tomar a decisão de ser um canal da graça, da bênção do Senhor sobre a vida de alguém perto de você. E eu quero orar nesse momento. Quero orar pelo nome que veio à sua mente, por você, pela sua vida.
Quero orar por aqueles que hoje necessitam da graça do Senhor. Aqueles que estão em uma situação impossibilitada, como aquele paralítico, mas que tiveram homens, amigos, que puderam ajudá-los. Você pode ser uma mão que ajude alguém a chegar perto de Jesus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus eu venho aqui agradecer a Ti, ó Pai, por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. E diante da Tua palavra, Senhor, querer que o impossível de fato aconteça perante nós. Queremos ver milagres, ó Deus. Queremos ver, ó Deus, coisas maravilhosas acontecendo. E para tanto eu me disponho, ó Deus, a ser um instrumento em Tuas mãos. Espero que cada um aqui também deseje a mesma coisa, Senhor Deus. Tome a vida de cada um de nós, para que possamos ajudar aqueles que necessitam, ó Pai, em nome de Jesus. Ajude-nos, ó Pai, se caso os que necessitam somos nós mesmos. Por pode ser, ó Deus, que muitos de nós atravessamos momentos difíceis em nossa vida e necessitamos da Tua graça para viver. Abençoa esta igreja, Senhor, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, ó Deus. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra
Estamos chegando ao final de mais um culto. Gratos ao Senhor pela palavra que Ele nos trouxe hoje. Que possamos ter um final de semana abençoado e que possamos lembrar que aonde quer que estejamos, o Senhor estará com as mãos dele estendidas sobre nós. Amém.